Spinoza Deleuze, corpo-potência. Recontaram para si mesmas as tampas que haviam levantado, as portas que haviam aberto e fechado, as flores que haviam colhido, os jantares que haviam preparado, tudo com dedos velozes ou vagarosos, conforme seu jeito ou costume. Ray Bradbury, o bordado. Spinoza e nós. Spinoza e nós. Tal fórmula pode querer dizer muitas coisas, mas, entre outras, nós no meio de Spinoza. Como Spinoza define um corpo? Um corpo qualquer é definido por Spinoza de duas maneiras simultâneas. Por um lado, um corpo, por menor que seja, comporta sempre uma infinidade de partículas. As relações de repouso e movimento, de velocidades e lentidões entre partículas, definem um corpo, uma individualidade de um corpo. Por outro lado, um corpo afeta outros corpos, ou é afetado por outros corpos. Este poder de afetar e ser afetado também define um corpo na sua individualidade. Em aparência, são duas proposições muito simples. Uma é cinética, a outra é dinâmica. Contudo, se nos instalamos verdadeiramente no meio dessas proposições, se as vivenciamos, isso é muito mais complicado e descobrimos-nos espinosistas antes mesmo de ter compreendido o porquê. Percebe-se claramente que o plano de imanência, o plano de natureza que distribui os afetos, não separa em absoluto coisas que seriam chamadas naturais e coisas que seriam chamadas artificiais. O artifício faz integralmente parte da natureza, visto que qualquer coisa sobre o plano imanente da natureza é definida por agenciamentos de movimentos e afetos nas quais ela entra, sejam tais agenciamentos artificiais ou naturais. Plano de composição musical, plano da natureza. Enquanto ela é o indivíduo mais intenso e mais amplo, cujas partes variam de uma infinidade de maneiras. Em suma, se somos espinosistas, não definiremos alguma coisa por sua forma, nem por seus órgãos e funções, nem como substância ou sujeito, mas sim por longitude e latitude, tomando emprestado termos da Idade Média, ou melhor, da geografia. Um corpo qualquer pode ser um animal, um corpo sonoro, uma alma ou uma ideia, um corpo linguístico, um corpo social, uma coletividade. Denominamos longitude de um corpo qualquer o conjunto das relações de velocidade e lentidão, de repouso e movimento entre partículas, que o compõe de tal ponto de vista, isto é, entre elementos não formados, o que Spinoza chama os corpos mais simples. Eles não têm número, nem forma ou figura, mas são infinitamente pequenos e existem sempre por infinidades. Só os corpos compostos, aos quais os corpos simples pertencem, sob tal ou tal relação, têm uma forma. Alguns escritores, poetas, músicos, cineastas, pintores, também mesmo leitores ocasionais, podem descobrir que são mais espinosistas do que alguns filósofos de profissão. Muitos comentadores amavam bastante Spinoza para invocar um vento quando falavam dele. E só mesmo o vento como comparação, mas trata-se do grande vento calmo, de que fala Delbo, enquanto é filósofo, ou do vento rajada, do vento de feiticeira, de que fala o homem de Kiev, não filósofo por excelência, judeu pobre, que comprou ética por um kopek e não apreendeu o conjunto? Texto de Bernard Malamud, do Bode Expiatório, edições Bloch. Diga-me o que levou a ler Spinoza, sua condição de judeu? Não, excelência, não sabia que ele o era quando caí sobre seu livro, e aliás, se o senhor já leu a história de sua vida, deve ter visto que ele não era muito amado na sinagoga. Descobri o volume em um sebo de uma cidadezinha próxima,
Paguei um copec por ele, amaldiçoando-me por desperdiçar dinheiro ganho arduamente. Mais tarde, li algumas páginas e continuei a ler depois, como se tivesse às costas uma rajada de vento. Como já disse ao senhor, não compreendia tudo, contudo, parece que cavalgamos uma vassoura de feiticeira quando se entra em contato com tais ideias. Já não era o mesmo homem. Desejaria explicar-me o que significa, a seu ver, a obra de Spinoza? Em outras palavras, se é uma filosofia, em que consiste ela? Não é fácil explicar. Segundo o tema tratado nos diversos capítulos, diria que o livro significa coisas diferentes, embora possuindo uma conexão subjacente. Todavia, creio que significa sobretudo que Spinoza quis fazer de si mesmo um homem livre, à medida do possível, em conformidade com sua filosofia. Se entende o que quero dizer, mediante a absorção das coisas e a conexão de tudo, se Vossa Excelência desculpar tais galimatias. Não é uma maneira ruim de abordar o problema pelo homem e não por sua obra, mas ambos, visto que a ética compreende simultaneamente o conjunto das proposições, demonstrações e corolários, como o movimento grandioso dos conceitos e o encaixamento descontínuo dos escolhos, como um arremesso de afetos e impulsões, uma série de rajadas. Todavia, o livro 5 é a unidade extensiva extrema, pois é também o ponto intensivo mais contraído. Agora, já não há qualquer diferença entre o conceito e a vida. Contudo, já havia anteriormente a composição ou o entrelaçamento dos dois componentes, o que Romain Rolland chamava o sol branco da substância e as palavras de fogo de Spinoza. Quando Nietzsche escreve: "Estou impressionado, encantado, quase não conhecia Spinoza. Se acabo de sentir necessidade dele, isso é o efeito de um ato instintivo." Nietzsche, carta ao Overbeck, 30 de julho de 1881. Não fala só como filósofo, sobretudo não pode ser como filósofo. Um historiador da filosofia tão rigoroso como Victor Delbo surpreendia-se com este traço. Delbo, le problème moral dans la philosophie de Spinoza et dans la histoire du spinozisme. Alcan. Este livro é muito mais importante que o clássico do mesmo autor, Le Spinozisme Vrai. Quem é spinozista? Em certos casos, com certeza, quem trabalha sobre Spinoza, sobre os conceitos de Spinoza, desde que seja com o reconhecimento e admiração necessários. Mas também quem não filósofo recebe de Spinoza um afeto, um conjunto de afetos, uma determinação cinética, uma impulsão,
E faz assim de Spinoza um encontro e um amor.